Olá, meus caros, sejam todos bem-vindos aqui ao seu canal PH Vox. Eu sou Paulo Henrique Araújo e hoje nós vamos tratar sobre aí o iminente pedido de prisão pelo Tribunal Penal Internacional para Benjamin Netanyahu, o seu ministro da Defesa e também 3 altos líderes do Hamas. E nós vamos entender quais são as implicações, a repercussão internacional que isso está tendo e se já está valendo essa decisão. Fica até o final, porque hoje nós temos a nossa frase-chave. Nessa segunda-feira, nós tivemos a notícia de que o Tribunal Penal Internacional já tem tudo encaminhado para iniciar um processo de acusação e também o início de um pedido de prisão para altos membros, tanto do governo de Israel quanto do Hamas. E isso caiu como uma bomba em Tel Aviv, na sede do governo israelense. O que nós tivemos foram diversas repercussões nas últimas horas e nós vamos aqui entender um pouco mais sobre isso. A grande questão é que o Tribunal Penal Internacional, ele possui jurisdição em torno aí de 124 países atualmente. E Israel, Estados Unidos e Rússia, por exemplo, são países que não estão sob essa jurisdição. O que acontece é que quando Benjamin Netanyahu estiver sobrevoando algum país que tenha esse tratado, conhecido como Tratado de Roma, assinado ou visite algum desses países, como é o caso do Reino Unido, nós teríamos aí uma situação de embaraço, onde Benjamin Netanyahu poderia sim ser preso pelas forças locais. Isso, obviamente, gerou uma grande consternação internacional, com declarações vindo aí de Joe Biden e também do seu secretário de Estado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente aqui no vídeo. Agora, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês é por que essa decisão foi tomada. Essa decisão ela surge a partir de uma visita que membros do Tribunal Penal Internacional, observadores, foram até Jerusalém. Já existia um grande temor dentro do gabinete de Benjamin Netanyahu que isso viria a acontecer em breve. Agora, nós temos aí todos os pontos encaminhando para que essa acusação seja feita formalmente nas próximas semanas aí, ou no prazo máximo de 1 ou 2 meses que isso aconteça. Nós tivemos declarações sendo dadas e isso que tornou-se aí um grande temor de Benjamin Netanyahu que pudesse acontecer, também está trazendo aí algumas pontas e declarações que pode ser favorável a ele. E por que eu estou dizendo isso? Porque não somente Benjamin Netanyahu, mas também como seu ministro da Defesa, o Yoav Gallant, foram aí colocados dentro desse processo. E o que nós podemos observar a partir disso é que tanto membros do gabinete do Benjamin Netanyahu, tanto quanto da oposição, estão dando aí declarações de apoio e também de consternação com a decisão do Tribunal Penal Internacional. Então, nós temos aí algumas situações que chamaram a atenção, tanto do Benny Gantz, que é o possível próximo primeiro-ministro de Israel, tanto quanto Yair Lapid, que é o seu opositor já bem no espectro de esquerda. Lembrando que Benjamin Netanyahu e seu gabinete são considerados por boa parte da mídia internacional como uma extrema-direita. Então o que nós temos? A oposição à direita de Benjamin Netanyahu dando declarações favoráveis a ele, no caso do Benny Gantz, uma centro-direita, quanto a esquerda aí, liderada por Yair Lapid, também dando declarações. E eu separei aqui algumas declarações para ler para vocês. A primeira foi a do ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, que definiu a decisão aí como escandalosa. No caso de Yair Lapid, que eu comentei agora há pouco, ele disse que Israel não aceitará uma comparação com o Hamas. Não é possível emitir mandados de prisão contra Netanyahu, Sinwar e Deif. Não existe essa comparação, não podemos aceitar e é imperdoável. Uma outra declaração que chamou bastante a atenção foi proferida aí pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e ele disse o seguinte, abre aspas, deixe-me ser claro, o que quer que este promotor possa implicar, não há equivalência nenhuma entre Israel e o Hamas. Sempre estaremos ao lado de Israel,
contra ameaças à sua segurança, disse aí, né, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos. O secretário de Estado Antony Blinken disse o seguinte, abre aspas, né, que o governo dos Estados Unidos rejeita fundamentalmente a decisão do procurador do Tribunal Penal Internacional, né, e ele argumentou também que a corte estava operando fora de sua jurisdição e não havia dado aos próprios garimpeiros de Israel tempo suficiente para lidar com o assunto internamente, né? Aqui, garimpeiros na tradução é algo mais como os operadores de justiça também internamente dentro de Israel. E ele continua dizendo, estas e outras circunstâncias põem em causa a legitimidade e credibilidade dessa investigação. Fundamentalmente, esta decisão não ajuda em nada e pode comprometer os esforços contínuos para chegar a um acordo de cessar-fogo que tire reféns e aumente a assistência humanitária, que são os objetivos que os Estados Unidos continuam a perseguir incansavelmente, completou o Antony Blinken. E uma outra preocupação que existe é quanto à situação do Reino Unido, porque o Reino Unido, tal qual os Estados Unidos, é um grande aliado de Israel. Porém, as próximas eleições que devem acontecer até o final desse ano indicam que o Partido Conservador deve perder o gabinete do primeiro-ministro para o Partido Trabalhista. E já começaram a correr e circular alguns boatos na mídia internacional, aqui mais especificamente o Telegraph, do próprio Reino Unido, dizendo que o Partido Trabalhista ele não vai se opor a um pedido de prisão do Benjamin Netanyahu caso ele pise no Reino Unido, segundo aí a administração deles, né, no gabinete do primeiro-ministro. O David Lammy, que é o secretário sombra das Relações Exteriores, disse o seguinte, abre aspas, o Partido Trabalhista acredita que o Reino Unido e todas as partes do Estatuto de Roma têm a obrigação legal de cumprir ordens e mandados emitidos pelo tribunal. As democracias que acreditam no Estado de Direito devem submeter-se a ele. E o Benjamin Netanyahu, algumas horas depois, divulgou um vídeo, tá, que nós legendamos e vamos colocar aqui para vocês a seguir, aonde ele faz duras acusações ao Tribunal Penal Internacional e também deixa alguns avisos, e pegando a linguagem diplomática, são até preocupantes. Tá? Algum dos pontos que eu quero chamar a atenção aqui foi que Benjamin Netanyahu, ele disse que prometeu que o povo de Israel não passaria mais por situações como aconteceu no Holocausto, e que há 80 anos atrás eles não tinham como se defender. E agora o povo judeu possui um Estado e possui forças de defesa desse Estado que irão proteger o seu povo. Ele chama a atenção que essa ação do Tribunal Penal Internacional também tenta colocar em pé de equivalência o Hamas, que é um grupo terrorista, com o Estado de Israel, que está combatendo uma guerra justa, né, segundo aí o direito internacional também. E ele encerra falando que ele já tinha prometido para o povo de Israel que nunca eles passariam por qualquer tipo de perseguição e enfrentariam a perseguição a judeus que está se espalhando pelo mundo e o antissemitismo. E finaliza dizendo que o nunca é agora. O que isso soou como um aviso bem contundente ao Tribunal Penal Internacional e quem possa aí se opor, né, ao que está acontecendo na guerra entre Hamas e o Estado de Israel. Bom, meus caros, a gente vai observar e acompanhar de perto para ver como isso vai se desenrolar. Antes de nós irmos para o vídeo, eu só quero lembrá-los rapidamente de duas coisas. Primeiro é que eu acabo de lançar o meu quarto e novo livro, vocês estão vendo ele aqui, né? Primeiro, que eu acabo de lançar o meu quarto e novo livro, que vocês estão vendo ele aqui, A Direita no Hospício da Democracia e a Ditadura do Amor. Pois é, meus caros, e ele já está aí sendo lançado com uma grande promoção, você consegue adquiri-lo com 30% de desconto na nossa livraria. E também, né, ainda tem algumas unidades da opção, né, já com um autógrafo para vocês, né? Então você pode ir lá também e adquirir na nossa livraria. Lembrando aí, o segundo recado
que ela está com uma enorme promoção. São os últimos dias para você aproveitar livros com até 70% de desconto. São centenas de editoras, mais de 7 mil títulos. Os livros da nossa editora PHVox, que já são aí 17 livros, estão quase todos com pelo menos 50% de desconto. Passe por lá e aproveite, tá certo? livrariaphvox.com.br. A nossa frase-chave de hoje é: vai todo mundo preso. E aí, você coloca aqui nos comentários desse vídeo e depois eu vou vir aí dando um coraçãozinho. Dessa forma você ajuda a engajar cada vez mais os nossos vídeos para que cheguem a novas pessoas. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, nos seus grupos, também para os seus inimigos e deixar o like. Agora eu deixo vocês com o vídeo de Benjamin Netanyahu. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. The outrageous decision by the ICC prosecutor, Karim Khan, to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. It will cast an everlasting mark of shame on the international court. Israel is waging a just war against Hamas, a genocidal terrorist organization that perpetrated the worst attack on the Jewish people since the Holocaust. Hamas massacred 1,200 Jews, raped Jewish women, burned Jewish babies, took hundreds hostage. Now, in the face of these horrors, Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas. This is like creating a moral equivalence after September 11th between President Bush and Osama bin Laden, or during World War II between FDR and Hitler. What a travesty of justice, what a disgrace. The prosecutor's absurd charges against me and Israel's defense minister are merely an attempt to deny Israel the basic right of self-defense. And I assure you of one thing, this attempt will utterly fail. 80 years ago, the Jewish people were totally defenseless against our enemies. Those days are over. Now the Jewish people have a state, and we have an army to defend our state. Notwithstanding the blood libels Mr. Khan has leveled, Israel will continue to wage this war in full compliance with international law. We will continue to take unprecedented measures to get innocent civilians out of harm's way and to ensure that humanitarian assistance reaches those in need in Gaza. Mr. Khan also sets a dangerous precedent that undermines every democracy's right to defend itself against terror organizations and aggressors. The ICC has no jurisdiction over Israel, and Mr. Khan's actions will not stop us from waging our just war against Hamas. But Mr. Khan's abuse of this authority will turn the ICC into nothing more than a farce. He's doing something else. He is callously pouring gasoline on the fires of anti-Semitism that are raging across the world. Through this incendiary decision, Mr. Khan takes his place among the great anti-Semites in modern times. He now stands alongside those infamous German judges who donned their robes and upheld laws that denied the Jewish people their most basic rights and enabled the Nazis to perpetrate the worst crime in history. 2 weeks ago, on Holocaust Memorial Day, I pledged this: no amount of pressure and no decision in any international forum will prevent Israel from defending itself against those who seek our destruction. To all the enemies of Israel, including their collaborators in The Hague, I renew that pledge today. Israel will wage our war against Hamas until that war is won, because never again is now.